gracias amigo por permanecer ahí en este momento tan importante en Voz para el Cambio, con la participación que vamos a tener de Pedro Batista, que es un colaborador de Voz para el Cambio, y su condición de brasileño y de brasileño de un político de carrera. Él puede ayudarnos a explicar y a entender lo que ha ocurrido en Brasil con este proceso electoral, que desde nuestro punto de vista ya hemos dicho que ha ocurrido algo distinto a lo que decían las encuestas, y entonces es necesario que un actor de primera línea pueda explicarlo, y él, es decir, Pedro, que es un hombre de confianza, vamos a decir, en Voz para el Cambio, es la persona más indicada. Ya está ahí Alfonso Torres, es probable que ya Pedro esté, Jacinto también, para iniciar esta conversación. Adelante, Alfonso. Bueno, gracias a don Juan Francisco. El hermano Crimo Santiler externa un comentario. Dice que hoy no opinará porque en verdad la Voz para el Cambio dicen todo lo que yo quisiera decir sobre lo sucedido. Ahora, dice Crimo, si yo fuera abogado, ya iba a actuar legalmente contra el exministro y un grupito que están promoviendo el odio. Gracias, Crimo Santiler, por su comentario. Gracias, Juan Francisco, por retornar, por estar ahí. Ya le envié el enlace al hermano Pedro Batista, quien de Brasil se va a conectar con nosotros, creo que está en Sao Paulo, para ayudarnos a entender lo que está pasando en Brasil. Él me contaba cuando lo llamé hace un momentito que estaban sorprendidos porque no pensaban que Bolsonaro podía sacar la cantidad de votos que se han presentado finalmente. Yo ahí tengo la duda razonable que tiene Juan Francisco, y pienso que sí, que la gente de Bolsonaro habló de fraude para disminuir lo que ellos estaban haciendo. De donde sea. Pedro, ¿está con nosotros ya? No, adelante, Juan Francisco. Sí, todavía no se ha conectado. No, no me responde y no veo a Jacinto tampoco. Bueno, pues... Jacinto quizás se puede ordeñar la vaca, porque ya ve que la yuca estaba puesta ahí. Que vaya, él no sabe manear una vaca para ordeñarla. Eso se le ha olvidado a él. Oiga, qué presión, ya no sabe manear una vaca, porque usted cree que una parte de los que están aquí lo van a entender. Eso lo entiendo yo, manear la vaca o bajarle la pata sí, para ordeñarla tranquilamente y que no vaya a patear al ordeñador. Exacto, y botar la leche también. Sí, porque puede voltear el cubo de leche. Con los años que él duró en el seminario se le olvidó eso. A usted le gusta el pleito con Jacinto. No, porque la verdad. Pedro Batista, ¿está con nosotros ya? Parece que no ha podido conectarse, Juan Francisco. Seguimos con los temas que tenemos aquí hasta que don Pedro avise. Tire la primera piedra sobre los temas nacionales. ¿Qué le pareció la manifestación en Santiago de el Instituto Duartiano, de que hizo una gran concentración? El instituto convoca, pero no es quien organiza. Ellos no tienen esa capacidad de convocatoria. Hay otros sectores politizados que participan o que atizan que el Instituto Duartiano convoque, porque ellos saben que si convocaran directamente, muy poca gente le haría caso. Pero es una cuestión de carácter nacional y aquí hay posiciones muy encontradas al respecto. Hay dos posiciones polarizadas. Hay un partidito que tampoco tiene capacidad de convocatoria, que no creo que la gente que vaya sea por... Debe haber otro ingrediente ahí. Hay un sector intermedio a esas dos posiciones extremas que si lo convocan participan, pero que no se atreven ellos mismos a convocar. Entonces, el ente más neutral, entre comillas, para convocar es el Instituto Duartiano. No lo puede hacer el grupo político ni del Gallo ni de Vincho Castillo, porque el sector intermedio no asistiría.
Sí. Entonces, bueno. Ya tenemos a Pedro ahí, Alfonso. Bueno, saludo Pedro Batista desde Brasil. ¿Qué tal? Pedro, saludo. El audio, Pedro. No te escuchamos, Pedro. Bueno, agradecemos que Pedro Batista lo llamamos cuando Juan Francisco nos pidió que hiciéramos contacto con los compañeros de Brasil. Atendió mi llamada enseguida y además respondió positivamente para conectarse con nosotros. Adelante, Juan Francisco. Es mucho, Alfonso, porque él debe estar amanecido allá, pendiente de lo que está ocurriendo. En Brasil son las... bueno, eso sí, se trasnochó, pero son las 10:20 de la mañana en este momento en Brasil. Ok. Pedro ya está hábil para escuchar. Él no se escucha, lo que no lo escuchamos somos nosotros a él. Sí, Pedro, debe encender el audio, abrir el micrófono. Pedro, ya. Pedro, si te quitas los audífonos, quizás puede ser. ¿Y ahora, Pedro? No te escuchamos, Pedro. Si te desconéctate el audífono, a ver. Lo que Pedro va a decir puede ser primicia en la República Dominicana. Tiene el micrófono apagado, Pedro. Micrófono apagado. Enciéndelo. Estoy diciéndole, hermano, que está trasnochado. Ya. ¿Está me ouvindo ahora? Ahora sí. Gracias. Agradecemos el esfuerzo porque sabemos que debe estar agotado por la jornada tan amplia. Aquí en Voz para el Cambio nos estábamos preguntando por qué Lula da Silva no se fue en primera vuelta cuando las encuestas decían que tenía un distanciamiento muy razonable con relación al presidente Bolsonaro. La encuesta não errou acerca da votação de Lula. A encuesta daria a vitória de Lula com cerca de 50%, com a possibilidade 2 pontos abaixo ou arriba de erro. Lula teve 48, cerca de 48,15%. Pero a encuesta errou muito acerca de Bolsonaro. O Bolsonaro, segundo as encuestas, tinha cerca de 30 e pouco por cento. E ele teve cerca de 41%. Pero o mais grave de tudo foi os senadores e os deputados federais del Bolsonaro, que conseguiram ser eleitos. Em esta eleição, cada unidade provincial do Brasil tem 26 unidades provinciais e um distrito federal. Cada um tinha um senador a ser eleito como candidato. E o Bolsonaro conseguiu eleger em los principais estados os seus candidatos como em Brasília, por exemplo, onde eu estou. Acá foi eleita uma senadora fundamentalista, neopentecostal, criminale, como assim também em Espírito Santo, outra unidade provincial do Brasil, ou São Paulo mesmo, foi eleito um astronauta que não tem nenhum compromisso na persona completamente alheia à necessidade do povo brasileiro. O mesmo ocorreu com alguns candidatos a governadores reeleitos na primeira volta, candidatos del Bolsonaro, mesmo onde o PT, o governador como reeleito como a Fátima Bezerra em Rio Grande do Norte, o candidato ao Senado foi ligado ao Bolsonaro. Então, significa que o Bolsonaro conseguiu uma grande vitória eleitoral. Agora, como explicar este quadro
um quadro muito danoso para o povo brasileiro, onde os eleitos, em sua grande maioria, os governadores, os senadores, os deputados federais, são ligados a Bolsonaro. Agora, como explicar este quadro? Ou seja, Lula teve uma votação boa, como se esperava, não foi vitorioso na primeira volta, mas sua votação foi boa, 48,4%. As encuestas apontavam 50%. A taxa de erro era de 2% para arriba ou para baixo. Lula teve 48,4%, ou seja, teve a votação prevista por la encuesta. Pero o Bolsonaro não, o Bolsonaro tinha 34% a expectativa segundo as encuestas, e ele teve 41%. E esta votação do Bolsonaro, ela refletiu as eleições do parlamento, dos governadores e dos senadores, que foram os bolsonaristas que venceram as eleições parlamentares, ao Senado e do governo. O Bolsonaro vendeu, por exemplo, o parlamento, o Senado hoje. O Bolsonaro tem 13 senadores do partido dele, enquanto o PT tem 9, considerando o resultado das eleições. Pero o PT elegeu 4 e o Bolsonaro elegeu 8, porque o Senado brasileiro, a cada 4 anos, se renova. Em 4 anos, ayer, 1/3, e daqui a 4 anos, 2/3. No terço de ayer, o Bolsonaro elegeu 8, o PT 4. Juntando com os que já estão no Senado, o Bolsonaro tem a grande maioria no Senado. A direita hoje domina o Senado. São 73 senadores. O PT tem 9. Os demais são da direita. Há alguns que são centro, como o MDB, tem alguns que votam com o povo, pero a maioria também é da direita. Ou seja, pero como explicar a grande votação do Bolsonaro e dos bolsonaristas? Esta, eu creio que é a grande questão. O povo, diante das encuestas, havia uma parcela muito grande que não se manifestava, que não abrava em quem iria votar. E esta parcela votou em Bolsonaro. Ou seja, agora, como se conseguiu isso? Graças à posição de la igreja. O discurso conservador, o discurso reacionário em torno de Deus, de la família, de la propriedade, de la pátria, o discurso fascista conseguiu ganhar uma parcela significativa do povo brasileiro. E nós outros, todavia, não tivemos a resposta. Lula, sim, é um grande líder, é o maior líder do povo brasileiro. O Bolsonaro se tornou um grande líder, com cerca de 41%. De lá direita, então, há 2 líderes no Brasil hoje. De lá direita, o Bolsonaro, com o bolsonarismo e suas concepções reacionárias, fascistas, e do povo, outro grande líder, de lá esquerda, de lá centro-esquerda, que é Lula. Pero o povo brasileiro está dividido, totalmente dividido. Ou seja, e a votação do parlamento e do governo deu a vitória hacia Bolsonaro. Ou seja, Lula conseguiu passar à segunda volta com cerca de quase metade
votos, 48,4%. Pero não venceu na primeira volta. Pero Bolsonaro conseguiu eleger os governadores, os senadores e os deputados. Essa é a grande questão. Então, a segunda volta será uma campanha muito dura, muito difícil, pero temos condições de vencer. Temos que cambiar muitas coisas. Há uma prática cá de fazer a campanha sem ter contato com o povo. Não há organização do povo. Os sindicatos estão muito frágeis. Os movimentos populares estão muito frágeis. Oi, quem ocupa a calle, quem vai à rua, é a direita, os fascistas. Nós outros de la esquerda não temos a força necessária, a organização necessária e, principalmente, não temos a unidade. Por outro lado, se Ciro Gomes tivesse apoiado Lula em la primeira volta, Lula teria vencido na primeira volta. Ciro Gomes tem uma grande responsabilidade pela situação que nós outros acá estamos vivendo. Ciro Gomes, durante toda a campanha, uma campanha contra Lula, contra o PT. Ciro Gomes se tornou uma força auxiliar do bolsonarismo. Também Bolsonaro criou outro candidato. Eles chegaram a criar um padre fake em las eleições, que também partiu para a riba de Lula, com muitas agressões, com muitas mentiras. Então, é um quadro muito delicado. Nós outros não somente temos que ganhar as eleições na segunda volta, como fundamentalmente ter que criar condições para reorganizar o povo, para ganhar o povo. Em este momento está evidente que a batalha das ideias nós outros estamos perdendo. Nós outros acá em Brasil estamos perdendo a batalha das ideias. Por exemplo, durante o Brasil tem 3% da população do mundo, mas acá, durante a pandemia, morreu cerca de 11% dos mortos do mundo. Pero o responsável por as mortes, que foi o ministro da Saúde, que distribuiu remédios sem eficácia, que deixou hasta faltar oxigênio em uma cidade chamada capital da Amazônia, Manaus, foi eleito deputado federal em Rio de Janeiro. O ministro da Ciência, que destruiu a ciência brasileira. Hoje, em Brasil, não há mais política na universidade, nas academias, nos laboratórios. Foi eleito senador em São Paulo. O ministro do Meio Ambiente, que é responsável pelos desmatamentos, pelas queimadas, pela destruição da Amazônia, foi eleito em São Paulo. E a ministra dos Direitos Humanos, que destruiu, que atacava as mulheres, que fazia campanha contra as mulheres, contra o povo, foi eleita senadora acá em Brasília. Então, ou seja, nós outros, o povo brasileiro, permitiu com que a direita ocupasse os espaços, a consciência, as mentes do povo. Nós outros temos que repensar, rever nossa prática. Lula é um grande líder, haremos tudo para vencer a segunda volta com Lula. Pero Lula presidente terá um congresso de la direita muito forte, o Senado completamente de la direita, os governadores de la direita. Lula terá que governar com o parlamento e com os governadores de la direita. Então, caberá mais do que nunca o povo estar organizado para dar sustentação a um possível governo de Lula. Então, esse é um quadro. Por outro lado, a Simone Tebet, que foi uma candidata do MDB, provavelmente apoiará Lula. Ciro Gomes, eu creio que, mais uma vez, não se posicionar. Hasta o momento, ele não se posicionou.
Pero Simone Tebet, que foi candidata a presidente, que teve mais votos do que Ciro, primeiro quedou Lula, com 48,4%, segundo Bolsonaro, com 41 ponto alguma coisa, em terceiro, Simone Tebet, com 4%, e em quarto, Ciro Gomes, com 3 ponto algo por cento. Simone Tebet já deu uma declaração que tem sua posição definida, pero não a divulgou todavia. Pero antes, durante os debates, ela já havia afirmado, em no segundo turno, que estaria com Lula. Pero Ciro, hasta agora, não abriu sua posição. Então, é um quadro como este, camaradas, né? Nós outros acá temos muito trabalho, muita luta, e quedou evidente que a direita fascista, os nazis, acá em Brasil, se organizaram, conseguiram eleger muitos parlamentares, conseguiram colocar Bolsonaro na segunda volta, que tinha como perder de Lula na primeira volta. A luta será muito dura, cara, muito dura. Se hasta hoje foi dura, daqui por diante será muito dura. De los grandes estados brasileiros, Lula solamente venceu em Minas Gerais. Lula venceu em 14 províncias do Brasil e Bolsonaro em 13. Dos 13 que Bolsonaro venceu em São Paulo, venceu em Rio de Janeiro, venceu em Rio Grande do Sul. Pero Lula venceu em Minas Gerais, em Bahia e nos estados do Nordeste. Nordeste segue sendo uma região mais avançada, mais consciente, mais lúcida do Brasil, né? Então, é mais ou menos isso, companheiros. Pero São Paulo tem solamente... São Paulo, cerca de quase mais de 20% dos eleitores brasileiros. E Bolsonaro venceu lá. Foi uma diferença de 4% para Bolsonaro em São Paulo. Se Lula tivesse vencido em São Paulo, seria presidente agora. Faltou 1,3% para Lula vencer na primeira volta. E este 1,3% poderia ter vindo de Ciro Gomes ou também de las forças de la esquerda. La esquerda acá lançou o Partido Comunista, a Unidade Popular, o Partido Socialista de los Trabalhadores Unificados, cada um lançou seu candidato. Os três juntos dá cerca de 1%. Se eles também tivessem apoiado Lula, certamente Lula teria vencido na primeira volta, porque no efeito político de isto, e essa esquerda socialista que se autoproclama revolucionária, ela também não apoiou Lula na primeira volta. Solamente, hasta agora, o Partido Comunista já declarou que está com Lula na segunda volta. Os demais, o Partido Socialista de los Trabalhadores Unificados, PSTU, e a Unidade Popular não se posicionaram, pero também estarão com Lula. Mas eles acabaram tirando, pouquinho, pero tiraram o voto de Lula, né? Então, é isso, meus camaradas. Temos muito trabalho na luta, na peleia muito dura por delante, mesmo vencendo as eleições com Lula, que eu creio que temos a possibilidade de vencer as eleições. Uma possibilidade difícil, pero temos. E o governo Lula enfrentará uma direita muito forte no parlamento, forte nos governos de los estados e forte na sociedade. Bueno, interesante, Pedro. Adelante, Juan Francisco. Bueno, un cuadro interesante el que nos relata Pedro, pero él ha detallado todo lo que ha ocurrido. Nosotros como que quedamos con la duda que habiendo Juan Francisco, no te escucho.
Acá, Afonso y Francisco, está desligado el Quería que él nos micrófono. explicara ese punto. Juan Francisco, no se escuchó, Juan Francisco. Debemos pausar, Juan Francisco, y retornar con Pedro, si tú puedes, porque ya hay que hacer una pausa. Y Poncerrato también vendrá. Que me entró una llamada. Por eso no te escuchamos. Bueno, Natanael, pausamos, retornamos con Pedro y con Poncerrato. Adelante, Nata. Vamos a hacer un intervalo. Sí, vamos a una pausa.